a todos os alunos da Licenciatura de Educação do Campo. Meu nome é Jânia Cristina Machado, sou professora conteudista na disciplina de leitura e interpretação de textos, trabalho junto com o restante da equipe da disciplina para formular o conteúdo que vocês estão vendo e as atividades que vocês estão desenvolvendo. O objetivo do encontro de hoje é basicamente esclarecermos alguns elementos principais do conteúdo desenvolvido nas unidades 1 e 2 e desenvolvermos pistas para a resolução das atividades nas quais vocês eventualmente estão encontrando alguma dificuldade para resolver. Dentro da unidade 1 temos a atividade 1, que pede leia a crônica Antigamente, que é uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, um famoso poeta e cronista brasileiro, faleceu na década de 90. Leia a crônica Antigamente com atenção. Primeiro item da questão. Consulte dicionários físicos ou online, converse com seus pais, avós, a memória das pessoas também é muito importante, às vezes até mais do que o material que a gente encontra como bibliografia escrita. Enfim, procure descobrir o significado das seguintes palavras. Nesse texto vão aparecer várias palavras diferentes, mas aí nós pedimos especificamente aqui nesse item 1 da questão 4 palavras: mademoiselles, ceroulas, tramontana e melindres. Transcreva os significados que você conseguiu descobrir. Bom, uma pista, gente, para fazer essa atividade. Aqui, ó. Vocês podem procurar no dicionário informal aqui, http www.dicionarioinformal.com.br. Vocês vão encontrar várias dessas expressões nesse texto. Inclusive essa crônica Antigamente, há vários trabalhos feitos sobre ela na internet. Inclusive, se vocês querem explorar outras questões, vocês podem colocar Antigamente, Carlos Drummond de Andrade, vai aparecer bastante material sobre ela. Dentro desse dicionário informal, vocês vão encontrar então significados para essas palavras. Voltando ali na atividade 1, com os nossos significados. Quem são as mademoiselles? Ou melhor, quem eram? Porque essa crônica, pelo que nós observamos, ela recapitula já pelo próprio título, nós temos o título, né? Antigamente. Ou seja, conta-se, né, meio que uma história de como eram as coisas em um tempo bastante antigo, bastante recuado. Esse tempo, pelas palavras utilizadas, ele remete provavelmente às primeiras décadas do século XX, aquele período entre 1900 e 1930, mais ou menos assim. As mademoiselles nada mais são e nada mais eram do que as senhoritas, as moças solteiras. É uma expressão que vem do francês, portanto ela ainda é usada na França, ela faz parte da língua francesa. E nessa época do início do século XX e até durante um bom tempo dentro do Brasil, a ideia da língua francesa, o uso da língua francesa era considerado muito chique, era considerado de bom tom. Então, chamar uma moça solteira de mademoiselle soaria muito mais elegante do que chamar de senhorita. Por isso, o uso desse termo. Ceroulas. Ceroulas, provavelmente, vocês já ouviram falar nessa palavra, até porque muito de vez em quando, mas ainda se usa e alguma pessoa ainda fala em ceroulas. Mas o que eram as ceroulas, basicamente? As ceroulas eram uma espécie de pijama, de um tecido mais fino, logicamente, que era utilizado como roupa de baixo. A ceroula equivalia ao que hoje são as cuecas masculinas. Algumas pessoas mais antigas podem usar ceroulas ainda. De qualquer maneira, nós temos, por exemplo, dentro do meio gauchesco, CTGs, as prendas usam dentro daquela indumentária delas, elas têm uma espécie de calças também que elas usam por baixo das saias, que são chamadas de ciroulas. Então tem toda uma outra utilização para ciroulas, mas de qualquer modo vocês ainda vão encontrar a palavra ceroula como corrente no dicionário sendo utilizada, bem menos, é claro, do que era utilizada naquela época. Tramontana. Bom, para termos a percepção da palavra tramontana, isso é muito importante quando vocês estão lendo um texto. É muito importante vocês não olharem para a palavra sozinha, mas olharem para toda a palavra, para toda a extensão de onde ela aparece,
para poder ter um significado mais correto para ela. No caso, tramontana equivaleria sozinha, equivaleria à estrela guia, seria a estrela polar. A estrela polar, que é aquela estrela que indica a posição do polo, um dos polos, ela serve como orientação, como guia para navegantes. Trocando em miúdo, seria a estrela guia, né? Que serve, o que vem a ser uma estrela guia? É algo que serve como um norte, né? Como uma orientação para a pessoa seguir o destino dela. Dentro do texto, nós temos a seguinte expressão. Ela aparece, vamos contar os parágrafos aqui. 1, 2, 3... Está aparecendo um pouco complicado aqui para mim. 4. No quarto parágrafo aparece assim, ó. Era natural, lá na terceira linha vai aparecer. Era natural que com eles se perdesse a tramontana. Para termos um entendimento melhor, provavelmente vamos subir um pouquinho mais no início do parágrafo para ler. Embora sem saber da missa metade, os presunçosos queriam ensinar Padre Nosso ao vigário e com isso punham a mão em cumbuca. Várias expressões já aparecem aí que a gente quase não vê, né, mas algumas até conhecidas como a da mão em cumbuca. Era natural que com eles se perdesse a tramontana. Ora, eu já sei que tramontana é a estrela guia. Perder a tramontana, estrela guia, orientação para o destino. É mais ou menos como perder o rumo, perder a trilha que seria certa de utilizar e, assim, em suma, perder a paciência. Ou seja, com essas pessoas presunçosas, que se achavam muito sabidas, por quê? Porque queriam ensinar Padre Nosso ao vigário, com isso punham a mão em cumbuca, se metiam em situações difíceis, situações complicadas. Com essas pessoas se perdia a paciência com facilidade. Se vocês forem ali no dicionário informal, que antes eu mostrei para vocês o endereço eletrônico, se vocês colocarem perder a tramontana, vocês vão achar a expressão inteira também significada. Tanto tramontana sozinho como perder a tramontana, porque essa palavra tramontana ela era utilizada bastante dentro dessa expressão, no sentido de perder ela, por isso que vocês conseguem encontrar. Bom, com isso, esgotamos o item 1 da questão 1. Indo para o item 2, algumas dessas palavras ainda são eventualmente utilizadas. Cite uma que se enquadra nessa situação. Fica fácil, que é o caso das ceroulas. O que me faz lembrar que esqueci de comentar sobre os melindres, né? Estão aqui. Os melindres seriam as afetações, mágoas. Hoje em dia nós ainda temos o uso dessa palavra. Algumas pessoas podem falar assim, fulano é muito melindroso. Quer dizer, é uma pessoa fácil de ser magoada, fácil de ser afetada por alguma situação. É uma pessoa propensa a delicadezas e com a qual nós precisamos tratar com cuidado para não constranger, para não machucar ela. Nesse sentido, as palavras melindres e ceroula, então, viriam a preencher o que está sendo solicitado aqui no item número 2. São palavras que, mais ou menos, ainda podem ser utilizadas nos dias de hoje. Item número 3. Considere o primeiro parágrafo do texto de Drummond. Se ignorarmos a variação temporal e resolvermos reescrevê-lo de acordo com a variante geográfica, considerando a língua falada pelo típico gaúcho da campanha, como será que ficaria? Consulte sua experiência, claro, né, nós somos gaúchos, temos alguma experiência de vocabulário gauchesco. E um bom vocabulário gauchesco, tá? Não tendo experiência, vamos para a internet, ou vamos atrás daquele tio, daquele avô que sabe, que conhece como é que fala o gaúcho. Há vários, né, bastante material na internet também sobre isso, até inclusive depois eu dou uma sugestão ali de onde vocês podem procurar o vocabulário gaúcho ali, que é o vocabulário de Simões Lopes Neto. Vocês devem ter trabalhado com o texto dele, Artigos de Fé do Gaúcho. O Simões ele tem um vocabulário no final do livro dele, dos contos gauchescos, e esse vocabulário ele está reunido nesse site aqui, que foi organizado pela Unipampa, porteias.s.unipampa, que tem um endereço ali também. Ali se acham várias expressões utilizadas pelo gaúcho, mas também se vocês colocarem vocabulário gauchesco, vocabulário gaúcho na internet, vocês vão encontrar vários outros locais que tem uma série de palavras e de expressões para mostrar. Até porque tem regiões do Rio Grande do Sul também tem falares diferentes na fronteira, existem vários espanholismos, né, palavras de
de origem espanhola que são utilizadas para o norte do estado, já vai haver alguma diferença, enfim. Mas o que a gente quer aqui nesse item 3? O que nós queremos é que vocês reescrevam esse primeiro parágrafo do antigamente, trocando algumas palavras, não precisa ser as palavras que o Drummond trouxe lá dos 1900. Mas assim, trocando palavras que vocês consigam fazer a troca por palavras que são utilizadas dentro do vocabulário do gaúcho. Eu comecei a fazer aqui para dar uma ideia para vocês. Vamos ler o parágrafo como ele está no texto do Drummond. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. Bom, é claro que para poder fazer uma transposição com algumas palavras para o vocabulário gaúcho, primeiro vocês precisam entender o que está sendo dito aqui. Talvez não seja fácil para todo mundo, porque tem várias expressões de uso restrito àquela época do início do século XX. Para isso nós temos aquele dicionário formal que eu falei para vocês. Algumas podem se tornar mais conhecidas, tem palavras como mademoiselles que a gente agora mesmo já decifrou o que viria a ser, né? Mas seria mais ou menos assim, ó, se nós fôssemos falar, atualizar esse trecho. Antigamente, as moças chamavam-se senhoritas e eram todas graciosas, mimosas mesmo, ainda se pode usar, e muito cheias de qualidades, muito prendadas. Não faziam aniversário, completavam primaveras, isso ainda podemos dizer, né? Ou seja, ia-se até as 18 primaveras, no máximo 18. Depois não se fazia mais primaveras, passava-se para o verão, provavelmente, né? Os janotas, quem é que são os janotas? Os janotas eram aqueles homens considerados os elegantes da época. Os elegantes, mesmo não sendo rapagões, ou seja, mesmo não sendo bonitos, não tendo uma bela aparência, porque uma coisa é ser elegante e outra é ser bonito, não necessariamente estão ligadas às ideias. Os elegantes, mesmo não sendo bonitos, não seria fazer a corte, esse pegar-o-férias, porque até o fazer a corte está antigo agora, né? Ficavam cercando, né, procuravam conquistá-las, arrastando a asa, né, quer dizer, se insinuando, mostrando as suas qualidades. Mas ficavam longos meses depois debaixo do balaio, ou seja, mas precisavam esperar, porque a moça não iria, no caso, digamos que dar atenção para eles tão facilmente assim. E se levavam tábua, ou seja, e se eram rejeitados, o remédio era tirar o cavalo da chuva, ou seja, era desistir e ir pregar em outra freguesia, ir tentar conquistar outra moça. Eu traduzi o texto mais ou menos para o que seria a nossa linguagem de hoje. Tentando fazer uma versão mais aproximada do gaúcho, antigamente podemos substituir moças por prendas. Antigamente as prendas se chamavam, vamos continuar com mademoiselles, né? Não tem porquê, ou se quiser botar senhoritas, vamos botar senhoritas. Eram todas muito faceiras, né? O gaúcho gosta muito de usar o faceira. Faceira que nem no baguinçanga, tem uma expressão, né? Que é bastante usada, que usa essas palavras. Eram muito faceiras. Não faziam anos, aí completavam primaveras. Eu cortei algumas coisas para a gente não ter que ir com todo esse parágrafo de novo. Os peões, vocês observem que eu tirei os janotas, que seriam os homens elegantes, substituí por peões, que seria o equivalente, né, ao rapaz, né, bem apessoado e tudo no mundo do gaúcho. Mesmo não fazendo um fachadão, mesmo não botando banca, como se vê em alguns locais também, ou seja, mesmo não sendo bonitos, né, queriam cerrar namoro, ou seja, queriam ter um relacionamento sério com essas moças. E por aí vai. Nós não vamos desenvolver todo o parágrafo, mas assim, a ideia dessa questão é fazer trocas com a linguagem. Nós dizemos a mesma coisa que está sendo dita no texto, porém com outras palavras de uma outra variante, que é uma variante geográfica. Se nós quiséssemos, por exemplo, utilizar um falar nordestino aqui, como é que será que fica ali? Né? Seriam outras palavras, mas o sentido permaneceria o mesmo. Com isso, então,
resolvemos a atividade 1. Bom, com relação à atividade 2 da nossa unidade 1, o enunciado diz o seguinte: leia com atenção os textos e extratos de texto a seguir. Em seguida, identifique quais as funções da linguagem predominantes neles. O primeiro texto se chama Os Poemas, e é um poema do Mário Quintana, poeta gaúcho bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que já faleceu faz um bom tempo, enfim, bem querido Mário Quintana por todos os gaúchos. No caso dos poemas, nós temos um uso de linguagem figurada, né? Os poemas são pássaros que chegam, nós sabemos que poemas não são pássaros, então nós estamos trabalhando com uma metáfora aqui, em que os poemas estão sendo comparados a pássaros. É um texto que desperta a emoção, que trabalha com o lado emotivo da pessoa, né? Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão, ou seja, quando eu fecho o livro, depois que terminei de ler a poesia, os poemas saem voando, né? Se espalham para que outras pessoas também saibam da existência deles. E lá no final, e olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Ou seja, os poemas, nós lemos, nós nos emocionamos e nós acabamos encontrando alguma coisa nossa também dentro daquele texto. A predominância da função aqui é a função poética, porque nós temos o trabalho com a linguagem, a partir, por exemplo, dessa metáfora que eu coloquei, que os poemas são pássaros, e também temos a função emotiva, porque mexe com as nossas emoções, embora não tenha a expressão o eu, os pronomes pessoais, nós estamos trabalhando com a emoção daquela pessoa que está lendo. E nesse sentido, o eu poético, o eu que essa voz, né, que fala, que no caso tece o poema, essa voz, ela se comunica com aquele que está lendo. E olhas então, ou seja, você vai olhar para as suas mãos, né, e vai perceber que o alimento dos poemas estava ali. Funções: poética e emotiva. Poética predominando. Segundo texto dessa nossa atividade. Ele é um texto de definição, vocês podem até verificar que a fonte dele ele foi retirado da Wikipédia, que é uma enciclopédia online bem conhecida, né, que é editada por várias pessoas, nós mesmos podemos escrever artigos da Wikipedia, enfim, por esse mesmo motivo nem sempre ela é confiável, é preciso verificar se ela tem as fontes corretas depois dos artigos para utilizar. É uma definição: a poesia ou texto lírico é uma das 7 artes tradicionais pelas quais a linguagem humana é utilizada com fins estéticos ou críticos, ou seja, ela retrata algo em que tudo pode acontecer, dependendo da imaginação do autor como do leitor. Vai continuar falando sobre isso, mas só de vocês terem ali, a poesia ou texto lírico é uma das 7 artes tradicionais. O que eu estou fazendo aqui? Estou utilizando a linguagem, para definir um outro fenômeno que existe dentro do mundo da linguagem, que é o texto poético, o texto lírico, a poesia. Com isso, eu estou me utilizando da função metalinguística, aquela função que faz com que a linguagem fale da própria linguagem. Também tenho função referencial. A função referencial, é importante comentar que ela é presente na maioria dos textos, ela existe em maior ou menor grau, mas ela existe em todos porque ela é aquela função que privilegia o contexto. E como nós sempre estamos trabalhando dentro de um determinado contexto de comunicação, de uma determinada situação de comunicação, não há como nós não termos informação, não há como não termos função referencial. Então aqui nós temos predominância da metalinguística e função referencial. O terceiro texto, ele é bastante parecido e pode ter gerado alguma confusão, é bastante parecido com o texto número 2. Embora seja difícil conceituar a poesia, observem que parece a palavra conceituar, que pode remeter um pouco para a metalinguística também. Embora seja difícil conceituar a poesia, elemento da subjetividade presente nas mais variadas manifestações artísticas, é possível estabelecer parâmetros que nos ajudem a compreender o poema como gênero textual e suas características formais e estilísticas. Observem que durante esse texto, que eu li ao início dele, nós vamos obter várias informações com relação à poesia, ao gênero poema, o que caracteriza, ou seja, esse texto ele nos traz bastante informação, nos traz um conceito também, mas nos traz bastante informação. Nesse sentido, ele é predominantemente referencial, mas também é metalinguístico, portanto eu também posso colocar que tem função metalinguística aqui. O quarto texto que nos é apresentado é um texto bastante curto. Alô é um diálogo. Alô, alô.
Da onde? Da casa do Maurício. Desculpe, foi engano. Terminou o texto aqui. Ou seja, alguém ligou para uma casa de uma outra pessoa, pensando que seria a casa de Maurício, um conhecido, não era. A pessoa pediu desculpas, disse que foi engano, né? Encerrou a ligação. Aqui nós temos uma predominância de termos de manutenção de comunicação, né? Os alôs, ou seja, eu tenho uma ênfase no canal para manter essa comunicação. Canal na ligação telefônica, o da onde também tem um nível de informação aqui, claro, porque alguém vai responder que é a casa do Maurício, e aí com isso está informando alguma coisa, né? Então, nesse sentido, como predomina a manutenção, é um diálogo bastante curto e predomina a ideia de manter a comunicação, nós temos função fática, porém também temos função referencial, porque temos um pequeno nível de informação aqui dentro. Recapitulando, texto 1, poética e emotiva. Texto 2, metalinguística e referencial. Texto 3, referencial e metalinguística. Texto 4, fática e referencial. Atividade 3 da unidade 1. Baseado na leitura dos conteúdos desta unidade, em suas experiências na aprendizagem e consolidação da linguagem, fala, escrita, comente brevemente a importância que a leitura e a produção de textos, sobretudo os escritos, apresentam em sua trajetória de estudante, da educação básica até a universidade. Essa questão ela é uma questão bastante pessoal, ou seja, a experiência de vocês com a leitura e com a escrita, desde quando vocês foram alfabetizados, como foi o contato de vocês com a aprendizagem da leitura, com a aprendizagem da escrita, isso desde a infância até o momento que vocês chegaram na universidade. O que foi importante para vocês a aquisição dessa prática de leitura e de escrita? Portanto, como é pessoal, cabe bastante, no caso, a cada um responder conforme a sua experiência. Uma segunda parte dessa atividade 3. Você leu nesta unidade um fragmento de Paulo Freire comentando sua experiência de aprendizado da linguagem. Leia agora o texto na íntegra, que é o texto A Importância do Ato de Ler, ele tem o link disponível no Moodle, e defina o que, para o educador pernambucano, que é o Paulo Freire, vem a ser a palavra mundo. A palavra mundo, para o Paulo Freire, é uma junção, né, de palavra com mundo. Significa a valorização do contexto em que se aprende a leitura, em que se é alfabetizado, em que se adquire a experiência de letramento, que é contínua durante a vida da gente. E o Paulo Freire, ele diz que foi alfabetizado, né, que construiu essa aprendizagem da leitura e da escrita dentro de um contexto em que se valorizavam, por exemplo, as árvores do quintal da casa, o trajeto da casa dele até a escola, a experiência do convívio dele com a professora, enfim, tudo isso, todas essas palavras que fazem parte da realidade dele, constituem o mundo dele, daí a ideia da palavra mundo, e de que a aprendizagem da escrita e da leitura, ela só faz sentido se ela se localiza, né, se aloca no mundo da pessoa, se tem referências no mundo da pessoa. Ele relata uma experiência com pedreiros, em que se buscou a alfabetização dessas pessoas a partir da palavra tijolo, porque era uma palavra que fazia sentido para elas. Ou seja, não teria sentido, de repente, utilizar palavras de um universo mais infantil, como nós vemos muito com as crianças, que talvez não fizessem sentido. E mesmo quando se alfabetiza crianças também, muitas vezes, também tem que se considerar aquilo que faz parte da realidade delas. Transpondo para a nossa experiência dentro da aprendizagem de leitura e compreensão de texto, é preciso que os textos façam sentido para nós. É preciso que aquele documento que a gente produza, que a gente escreva, ele seja produzido, por exemplo, uma resenha que eu estou fazendo para um professor de uma disciplina do curso. É preciso que eu tenha compreendido o texto que eu li, para que a escrita desse texto se torne possível e para que faça sentido para mim, para a minha experiência. Essa comunicação que eu estou tendo com vocês, é preciso também que ela esteja mediada por coisas que façam sentido para nós. No caso, a discussão dessas atividades que estão gerando alguma dificuldade para vocês resolverem e de todos os conteúdos que nós temos visto ao longo da unidade 1 e da unidade 2. Vamos passar para a unidade 2, então, agora, que justamente vai trabalhar com a questão da leitura. Na unidade 2, a
atividade 1 vai considerar um texto da escritora gaúcha Marta Medeiros, que é o texto, é uma crônica chamada Casa Comigo. Com isso eu já estou até mais ou menos dando a resposta para vocês dessa questão 1, porque eu falei que é uma crônica, né? Então, o que essa atividade nos pede? Com relação ao texto Casa Comigo, de Marta Medeiros, a que gênero o texto pertence e quais elementos são importantes para a caracterização deste gênero? Bom, falamos em gêneros textuais. Vocês vão ver provavelmente mais alguma coisa sobre gêneros textuais dentro da disciplina. Porém, os gêneros, eles são uma classificação que se atribui aos textos e que tem muito a ver com a funcionalidade dos textos, ou seja, para que servem esses textos, que necessidades de comunicação eles atendem. O gênero ao qual pertence o texto da Marta Medeiros é a crônica, que eu acabei, né, mais ou menos que delatando agora antes de ler a questão. E a crônica ela é um texto que tem bastante penetração junto às pessoas, porque ele é um texto que ele nasceu dentro do jornal, né, com características, primeiro, que de narração de fatos, quase que uma notícia, depois foi adquirindo contornos mais literários, foi se discorrendo, se falando mais sobre o fato que estava sendo narrado. Com isso, a crônica se transformou quase que um mini conto em alguns casos. E esse gênero ele é bastante fluido nesse sentido. Hoje em dia temos livros de crônicas, né? Continuam se escrevendo crônicas nos jornais, escrevem-se crônicas em blogs, na internet, em sites. Então, nós encontramos a crônica com uma penetração bastante grande dentro do mundo do jornalístico e também fora, dentro do mundo literário, constituindo obras. No caso, então já estamos respondendo, né, que o gênero que pertence à crônica, e esse gênero, esse é um gênero fluido, são textos de gênero fluido, as crônicas, porque eles podem oscilar entre o comentário de situações da atualidade até a espécie de mini contos, de pequenas histórias que vão tocar de uma forma ou de outra nessas questões. É o que acontece aqui no texto da Marta Medeiros, em que nós temos um casal de namorados que está discutindo a relação dentro do carro, quase brigando, e de repente são assaltados, são sequestrados, passam por um sequestro relâmpago, e essa experiência meio que limite para eles, né, serve para que eles reavaliem a relação e essa própria relação saia fortalecida de toda essa experiência de uma maneira bastante romântica. Ocorre o pedido de casamento, enfim, passa-se da discussão de relacionamento, passa-se para um pedido de casamento. Deixando um pouco esse texto da atividade 1, vamos pular então, vamos da atividade 1, se não for problema para vocês vão para a atividade 4, porque ela vai voltar para o texto Casa Comigo. Então já vamos ficar aqui com esse texto e vamos terminar de discutir ele, até porque eu já falei um pouco, né, sobre o que está contando esse texto. Diz a atividade 4. Leia com atenção a crônica Casa Comigo, de Marta Medeiros. Em seguida, responda as questões abaixo. 1. A crônica, que nós já sabemos, lá na questão 1, né, conta uma história de forma explícita, mas apresenta um conteúdo implícito que remete a uma situação característica no relacionamento de um casal. Letra A. Relate em poucas palavras a história que é contada. Letra B. Qual a mensagem implícita à história? Letra C. Como essa mensagem, subentendida aos acontecimentos da história, se relaciona com os mesmos? O relato da história, mais ou menos, eu acabei de fazer, né? Um casal de namorado que está discutindo a relação dentro do carro, estão quase brigando, passam por um sequestro relâmpago. Diante de toda a situação do sequestro, acabam se emocionando, ocorre um pedido de casamento e, no caso, que até a própria escritora, a própria cronista, termina de narrar ali a respeito de como resultou, de toda essa situação limite que eles passaram, de como resultou esse encontro deles através do casamento, essa percepção de que a relação deles viria a ser mais forte do que tudo que estava acontecendo. Qual a mensagem implícita da história? Aí, nessa questão, nós trabalhamos com a questão dos pressupostos e subentendidos. Nós temos uma questão que é a superfície do texto. A superfície do texto é a história que está sendo contada. Os implícitos são aqueles elementos que nós conseguimos depreender através da leitura do texto.
São coisas que nós conseguimos perceber a partir da história que está sendo contada. O implícito aqui, a história, a superfície, é a história do casal discutindo a relação, passando pelo sequestro de Relâmpago e concluindo como foram felizes para sempre. O implícito é a discussão, como o ser humano precisa passar por situações limite, muitas vezes, para que ele venha a resolver os seus problemas. Ou seja, eles precisaram de uma briga que estavam tendo, precisaram ter essa briga interrompida, né? Passar por um sequestro, por toda uma situação de violência, para eles perceberem que eles se amavam, que realmente queriam ficar juntos, e acabou acontecendo o pedido de casamento. O implícito é isso, é a mensagem implícita. Então, a necessidade de se passar por situações limite para que se chegue à resolução de algum conflito. Isso é bastante característico do ser humano. A mensagem subentendida, ela se relaciona com os acontecimentos nesse sentido, de que a situação limite que eles vivem aqui é o sequestro relâmpago. Então, a situação, o sequestro relâmpago, que é a situação limite, desencadeia essa resolução do conflito que tinha surgido a partir da briga do casal. Porque se resolve o conflito, se percebe que diante de uma situação de violência, o amor deles é mais forte, eles tinham sobrevivido, tinham conseguido superar aquilo ali. Essa é a relação do elemento implícito da mensagem com a história superficial contada no texto. Número 2. No texto, há palavras e expressões que remetem a um campo semântico de violência e criminalidade, o qual se opõe, por sua vez, a um campo semântico ligado ao amor. Cite algumas palavras e expressões que compõem esses dois campos. Os campos semânticos são conjuntos de palavras que remetem a uma mesma ideia. Eles têm relações de significado. Nós vamos ter amor e vamos ter violência aqui. O que podemos encontrar como violência? Sequestro, meliantes, armados, bate-boca também não deixa de ser, embora o bate-boca ainda estivesse na situação da briga deles, agressão, enfim, tem várias outras. Todas essas palavras remetem à ideia de violência. Amor, namorados, beijo, emoção, casamento, todas essas palavras remetem à ideia de amor. Então nós temos esses dois campos predominando no texto e se relacionando constantemente. Nós temos no antepenúltimo parágrafo do texto, aqui na questão 3, desamarraram-se, estão nus por fora e por dentro. Então dentro do texto está assim, então descobrem que não acabou. Desamarraram-se, estão nus por fora e por dentro, despidos de qualquer racionalidade, apenas aliviados com o desfecho da aventura e absolutamente tomados pela potência do que é essencial na vida, o amor. Esse desamarraram-se, depois sentiram sem amarras, né, no último parágrafo, mas houve um momento em que eles não pensaram, só sentiram. Sentiram tudo, sentiram sem amarras, sentiram soltos. Nas frases acima, nessas duas que a gente retomou, existe um jogo entre os sentidos denotativo e conotativo. Explique como esse jogo funciona. Denotação é a linguagem literal, é aquela que nos dá o exato significado daquele objeto, daquela situação da qual estamos falando. Mesa e pronto, né? O significado literal desse objeto aqui sobre o qual estão pousadas as folhas. Conotativo é o sentido figurado, é aquele que cria uma imagem para a gente, que não é o primeiro significado de uso concreto do objeto. Quando eu dou o exemplo, os poemas, aproveitando o texto do Mário Quintana, que a gente já viu, os poemas são pássaros. Poemas não são pássaros, poemas são textos, pássaros são aves, estou estabelecendo uma comparação. Portanto, estou utilizando linguagem figurada, estou utilizando linguagem conotativa. Aqui eu tenho o jogo da seguinte forma. Na linha 17, desamarraram-se, estão nus por fora e por dentro. Esse desamarraram-se, ao mesmo tempo que eu tenho denotativo, que é o significado deles se soltarem, porque os sequestradores tinham preso, eles tinham amarrado eles, ao mesmo tempo que eles se soltaram, eles também se soltaram, além de se soltar fisicamente, eles se soltaram emocionalmente. Por quê? Porque eles
suspenderam aquele bloqueio no qual tinha surgido a briga, que não conseguiam resolver um conflito com relação aos sentimentos deles e a relação deles. Agora, eles também estavam com esse conflito resolvido. Então, estavam desamarrados também interiormente, eles se soltaram interiormente. Estão nus por fora e por dentro, ou seja, agora a nossa verdade, a verdade do nosso sentimento está aparecendo. Eles estavam nus, de fato, porque os sequestradores deixaram eles sem roupas, mas eles também passaram a estar nus porque se revelaram um ao outro no sentido de que o amor deles era mais forte do que as brigas que eles vinham tendo. Sentiram sem amarras. O sentimento não estava mais amarrado, ou seja, o denotativo aqui perde a força para o conotativo, porque nós temos, ou seja, o sentimento que não é freado, que não se submete a pressões, no caso, porque justamente diante da situação limite que está se vivendo, nós conseguimos finalmente sentir de maneira livre. É preciso passar por essa experiência de estar amarrado para conseguir se desamarrar com isso, tanto fisicamente como emocionalmente. A questão 4, dentro da atividade 4. No texto, predominam frases curtas ou períodos longos. Procure explicar a escolha da autora em função das características da história. Justifique sua resposta com um exemplo. Se vocês observarem, nós temos, claro, que algumas frases longas, mas a maior parte da crônica contém frases curtas, que resumem as informações, principalmente nos últimos parágrafos. Estão casados há 10 anos, esse é o penúltimo parágrafo. Não sei se plenamente felizes, ponto. É provável que os motivos dos ciúmes e das queixas e de tudo aquilo que explodiu naquela discussão dentro do carro antes do sequestro tenha se repetido outras vezes, aqui é um pouquinho mais longo. A realidade impõe os seus caprichos, ponto. Obriga a gente a pensar e manter a sanidade, ponto. Maldita sanidade. Então existe uma preferência pelas frases curtas. Vocês vão observar dentro dos parágrafos que existem muitas frases curtas. Essa escolha, ela demonstra a necessidade da autora de que a história tenha um andamento até certo ponto rápido, né, para que se conclua, né, e que é um andamento meio que relacionado a essa situação limite que eles vão vivendo, porque é uma situação, um sequestro relâmpago, né? Então, um sequestro relâmpago é rápido e as coisas acontecem rapidamente, mas existe uma profundidade muito grande dentro dessa experiência deles. Por isso que ela utiliza essas frases curtas, para denotar que foi um acontecimento rápido, que aconteceu, levou pouco tempo, né? Temporalmente foi um acontecimento curto, mas que acabou influenciando bastante a vida deles. Vocês têm vários exemplos como esses que eu coloquei aqui. Frases curtas são essas frases que elas resumem bastante rapidamente a informação. Elas têm uma informação que cabe nelas ali, e aqui a gente não fica com incompletudes porque ela associa várias frases curtas uma do lado da outra, então acaba que a gente compreende o texto sem muitos problemas mesmo, ela não aprofundando muito nas frases. Passando da atividade, voltando aqui, nós fomos para a atividade 4 porque o texto era o Casa Comigo, né? Que era a atividade 1 e a atividade 4. Então agora nós vamos ter que fazer uma inversão e ir para a atividade 2, que viria depois da 1, né? Mas nós, por questão de seu texto trabalhar, as duas atividades trabalharem com o mesmo texto, a gente acabou trabalhando com a atividade 4 antes da atividade 2 e da 3. A atividade 3, vamos pegar o texto, né? Atividade 3 é com outro texto, um outro tipo de texto, não temos mais uma crônica aqui, agora temos um texto que é uma... peguei o texto errado. Atividade 2, desculpa gente, pensamento na atividade 3. Atividade 2 é com textos sementes crioulas. Vamos lá então, né? Com base na leitura do texto Sementes Crioulas e no conhecimento construído no decorrer das aulas desta unidade, responda. Número 1. Como o termo biodiversidade é construído em termos conceituais, ou seja, como o autor organizou o seu texto. Ao ler o texto Sementes Crioulas, que é um texto que ele foi veiculado num blog de uma associação agrícola aqui do interior do estado, aqui em Canguçu, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Esse texto, ele trabalha na forma de uma pequena reportagem, ele sustenta uma ideia, né,
no caso, utiliza alguns autores que são citados ali, ele não apresenta referências, inclusive esse autor que foi citado aqui, por isso que a gente também não teve como disponibilizar essas referências para vocês, mas enfim, a ideia dele fica bastante clara, ele está organizado a partir de todos os parágrafos dele, cada parágrafo tem uma ideia central. E vocês podem observar que a palavra diversidade, que é discutida aqui no item 1 da questão da atividade 2, essa palavra ela aparece bastante no texto como ideia central. O primeiro parágrafo, ele fala em riqueza biológica e biodiversidade. O segundo já vai falar que essa biodiversidade ela está sendo ameaçada, existe uma erosão da biodiversidade. E por outro lado, a prática da biodiversidade seria a chave para a sua conservação. Há uma pergunta que não quer calar, vocês sabem o que é biodiversidade, não é? Precisamos saber o que é biodiversidade para poder trabalhar com esse texto, consequentemente também para poder resolver a questão 1. A expressão biodiversidade aqui vai fazer parte do nosso conhecimento de mundo, que é um dos itens importantes para a gente trabalhar com compreensão e interpretação de texto. Porque o conhecimento de mundo é ele que nos faz conhecer os diversos assuntos. E quando nós pegamos um texto para fazer uma leitura, tentar compreender esse texto, para que ele faça sentido para nós, para que ele seja realmente proveitoso para a nossa leitura e para que a gente possa trabalhar com ele, é preciso que nós acionemos esse conhecimento de mundo. A biodiversidade, mais ou menos a gente tem essa pista, para quem não sabe bem, essa questão da riqueza biológica, ou seja, a diversidade de espécies que nós temos que se relacionam com os diferentes ecossistemas e que é o que mais ou menos mantém, né, toda essa sobrevivência da natureza em diferentes tipos de clima, em diferentes tipos de vegetação, de diferentes condições geográficas, enfim. Bom, voltando aqui para o texto, já mais ou menos a gente tendo a ideia do que é biodiversidade, como a gente falou então, conceitua diversidade a partir de riqueza biológica no primeiro parágrafo, fala em erosão da biodiversidade, que a prática da biodiversidade é chave para a conservação da mesma, aqui no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo já entra na agricultura de subsistência. E por que essa agricultura de subsistência seria tão importante para a biodiversidade? Porque as famílias de agricultores protegerão melhor nossos recursos genéticos vegetais que os bancos de genes, ou seja, que vai fazer com que essa diversidade de plantas se reproduza, no caso futuramente, é a proteção que é dada a essas espécies através da proteção das suas sementes. E isso, segundo o autor, segundo o escritor desse texto, acontece muito mais através da agricultura familiar e de subsistência do que dos bancos de produção de sementes das grandes companhias, das grandes empresas. No quarto parágrafo, a primeira frase já é bem emblemática. Toda essa riqueza de biodiversidade, que a gente percebeu que também está incluída e protegida dentro da agricultura familiar, vem sendo amplamente ameaçada pela inserção na agricultura de uma nova categoria de sementes, as sementes transgênicas. Aqui nesse parágrafo ele vai falar bastante, é um parágrafo bem longo, é o mais longo do texto, ele vai falar bastante sobre a transgenia, né, e como ela ameaça a manutenção da biodiversidade, a manutenção da cultura da agricultura familiar e da agricultura de subsistência. E ele conclui, né, o último parágrafo do texto, esta prática de transformação, ou seja, a transgenia, não é benéfica para a agricultura familiar, pois está deixando um espaço muito grande entre o pequeno agricultor e o agronegócio. Quer dizer, a ideia de biodiversidade ela é desenvolvida durante todo o texto para mostrar o que ela é e a sua importância, como ela está sendo afetada, prejudicada, como a agricultura de subsistência garante, familiar, né, por sua vez, garante a manutenção da biodiversidade, a maior ameaça sendo a essa agricultura e, consequentemente, a riqueza da biodiversidade sendo as sementes transgênicas, e o porquê as sementes transgênicas não são benéficas para os agricultores. Toda essa ideia que é desenvolvida, então, ele organizou o texto, a organização é feita em cima dessa
ideia da biodiversidade como sendo importante, como estando ameaçada, como sendo um atributo, né, uma característica da agricultura de subsistência, das sementes crioulas, da agricultura familiar, que essa ameaça, por sua vez, é dos transgênicos e que, enfim, os transgênicos prejudicam, ele retoma e reforça essa ideia mais para o final, né, prejudicam também não só essa questão dessa ameaça da biodiversidade, mas a própria sobrevivência econômica do agricultor que trabalha com agricultura de subsistência. É assim que é organizado o texto. Em relação à forma, avalie o conhecimento linguístico e de organização textual adotados pelo autor. Esse vem a ser o número 2. O conhecimento linguístico, outra coisa que nós precisamos saber. Conhecimento de mundo, já falamos, precisamos saber de biodiversidade. Conhecimento linguístico, saber utilizar os recursos da língua, saber organizar frases, saber escolher palavras. Esse é o conhecimento que nós temos que ter. O autor, ele tem um conhecimento linguístico, ele organiza suas ideias, organiza suas frases de maneira adequada. Nós vamos observar que ele tem alguns problemas de organização com relação à pontuação, que vai ser solicitado mais adiante, que vocês façam uma correção. A organização nós já conseguimos depreender através da questão 1, que é organizada em torno do conceito de biodiversidade, que é preciso ter conhecimento do mundo para se ter acesso a esse conceito, e que cada parágrafo do texto organiza-se em torno de uma ideia associada à biodiversidade. Número 3. Para a compreensão do texto, é preciso ativar conhecimento de mundo. Quais você acionou ou mobilizou? A gente já falou bastante aqui, que é saber o que é biodiversidade. Mas nós também precisamos saber, de certa forma, o que são as sementes crioulas, porque ele vai falar. Vamos ter que saber o que é agricultura de subsistência, para a gente conseguir entender do que esse texto está falando. Esse é o conhecimento de mundo. 4. No texto se destaca um campo semântico ligado à agricultura. Cite palavras que integram esse campo semântico. Já falamos então de campo semântico, que são palavras que se associam por ideia de significado. Agricultura, nós temos diversas palavras ligadas ao campo semântico da agricultura aqui. Né? Nós temos agricultores, temos semente, temos a própria expressão agricultura familiar, teríamos ainda toda a questão das plantas ali, né? Que são citadas ali para cultivo, desde milho, mais adiante aparecem várias ali, alfafa, canola, melão, milho, pepino, uva, batata. Nós temos uma série de palavras que são utilizadas dentro desse campo semântico. A número 5 aqui, o último parágrafo do texto não está escrito de forma muito objetiva devido a escolhas de pontuação. Reescreva-o de forma a torná-lo mais claro para o leitor. O último parágrafo, ele é um parágrafo que apresenta um problema ligado às frases longas. Normalmente nós preferimos utilizar as frases curtas para facilitar a comunicação. E até porque também o uso de frases muito longas, ele ocasiona geralmente um excesso de vírgulas e com isso acaba se perdendo um pouco o controle sobre como se está articulando, né, as ideias umas às outras. Como vemos, essa prática de transformação não é benéfica para a agricultura familiar, pois está deixando um espaço muito grande entre o pequeno agricultor e o agronegócio. O acesso às sementes fica sob o controle das grandes empresas, que colocam nelas o preço que querem, dificultando o acesso dos pequenos agricultores, que não têm como enfrentar o poder das grandes empresas, ficando elas com a maior fatia e o controle da tecnologia em suas mãos para barganhar, tornando-se, dessa maneira, absolutas dentro de seus objetivos, que são o lucro e o aumento do seu capital. O problema aqui acontece a partir do acesso às sementes. É uma frase muito longa. O que nós podemos fazer aqui é quebrar essa frase, né, fazer frases menores, modificando a pontuação. Com isso, torna a leitura do texto mais agradável, digamos assim, e facilita a compreensão. Nós podemos fazer da seguinte forma. O acesso às sementes fica sob controle das grandes empresas que colocam nelas o preço que querem. Ponto. Isso dificulta o acesso dos pequenos agricultores, que não têm como enfrentar o poder das grandes empresas. Ponto. Essas ou elas
ficam com a maior fatia e o controle da tecnologia em suas mãos para barganhar, tornando-se, desta maneira, absolutas dentro de seus objetivos. Esses objetivos são o lucro e o aumento do seu capital. Vocês notem que se a gente fizer essas quebras, conseguir fazer frases mais curtas, a leitura parece que fica melhor e nós conseguimos entender, a leitura flui melhor e nós conseguimos entender melhor o que o autor está querendo dizer. 6. O hiperônimo plantas alimentícias pode se aplicar à retomada de diversas palavras existentes no texto, atuando como recurso coesivo eficiente. Recurso coesivo, estamos falando de coesão, aqueles elementos que mantêm o texto coeso, ligado, amarrado entre si. É para isso que nós usamos os campos semânticos também, para criar uma circularidade de assunto, para que a gente possa perceber que o texto está realmente falando daquele assunto. Com isso eu mantenho o significado, uma coesão de significado, e com isso, consequentemente, eu também tenho a coerência, ou seja, o texto faz sentido para mim, e eu vou constantemente retomando para o meu leitor a ideia que eu quero reforçar. No caso, o hiperônimo aqui, é uma palavra geral que congrega várias outras sob a sua bandeira, digamos assim. Essas outras palavras, elas vão estar contidas dentro do hiperônimo, elas vão se relacionar em sentido com o hiperônimo. Não deixa de ser um campo semântico também. Então, o hiperônimo aqui é plantas alimentícias. O que nós temos aqui dentro do texto que são plantas alimentícias? Melão, milho, canola, pepino, uva, batata, abóbora. Todas essas palavras, as quais ele diz que as sementes que estão se desenvolvendo com sementes transgênicas e que também existem sementes crioulas, que são da agricultura familiar, podem ser abandeiradas sob o hiperônimo de plantas alimentícias. Finalmente, encontre no texto um par de palavras que opere coesão referencial e outro que opere coesão sequencial. A coesão referencial, ela atua principalmente através dos pronomes, dos sinônimos. Ela retoma, no caso, para a gente não ter que estar sempre repetindo uma determinada palavra, nós utilizamos esses elementos de coesão. Com isso eu amarro o meu texto, eu faço com que ele também ande, com que ele crie sequência e não torne a leitura dele desagradável, não acabe truncando a leitura para mim. Um exemplo aqui, no primeiro parágrafo. A riqueza biológica não está distribuída uniformemente pelo globo terrestre. Ela se concentra nos países tropicais do terceiro mundo. Vocês observem que o ela, aqui, pronome, que é um pronome pessoal do caso reto, se refere à riqueza biológica. Eu não vou colocar de novo, a riqueza biológica se concentra nos países tropicais do terceiro mundo. O que eu vou fazer? Eu vou substituir riqueza biológica aqui por ela. Então, aqui eu tenho um caso de coesão referencial. A coesão sequencial, ela faz também com que o texto ande através das conexões que ela cria, principalmente com conjunções. Nós temos o caso aqui também no primeiro parágrafo. Vamos repetir essas duas primeiras frases. A riqueza biológica não está distribuída uniformemente pelo globo terrestre, ela se concentra nos países tropicais do terceiro mundo. Contudo, a maioria dos planos para a conservação da biodiversidade tem sua origem em países do norte e trazem em seu bojo categorias sociais de desenvolvimento e planejamento de países industrializados e afluentes. Aqui nós temos dois elementos operando coesão sequencial. O contudo, que me dá uma ideia de acréscimo de uma informação contrária àquilo que foi colocado anteriormente e que faz a sequência da frase acrescentando essa ideia de contrariedade. E o e, que aparece mais adiante ali, para a conservação da biodiversidade, tem sua origem em países do norte e trazem em seu bojo categorias sociais, ou seja, são duas informações, eu estou acrescentando mais uma informação e trazem, ou seja, além de eles serem originários dos países do norte, eles também vão trazer essas categorias sociais de desenvolvimento, ou seja, o e também faz coesão sequencial aqui. Com isso, temos exemplos citados e vão aparecer vários outros dentro do texto.